Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar o estudo da Grande Babilônia e vamos estudar o capítulo 17 do livro do Apocalipse. Nesse vídeo nós vamos estudar o capítulo 17, no próximo vídeo a gente estuda o capítulo 18. Eu vou fazer algumas abordagens, repetir algumas coisas que eu falei nos vídeos anteriores. Esse vídeo aqui vai estar na playlist, a playlist vai estar no comentário fixo ou na descrição. Segue os vídeos para você acompanhar a linha de raciocínio. Vamos começar a partir do verso 1, eu vou estar lendo aí para vocês e vou fazer alguns comentários em cima do que eu estou lendo, tá certo? Vamos lá. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Texto número 1, uma grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Vamos ver a referência. Já está aparecendo aqui logo de cara Jeremias 51, que é um texto que é um profeta que vai revelar quem que é de fato a Grande Babilônia. Então vamos ver a primeira referência, Jeremias 51, 13. Vamos lá. Ó, tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos Exércitos por si mesmo, dizendo: Encher-te-ei certamente de homens, como de gafanhotos, e eles cantarão sobre ti o eia dos que pisam as uvas. Vamos ver de quem está falando aqui. Verso 12: Arvorai estandarte contra os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinela, preparai emboscadas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Vê que não está falando em momento nenhum no contexto de Jerusalém. Está falando da Grande Babilônia mesmo, que na primeira camada de revelação vai ser a Babilônia, onde tudo se iniciou. A mãe das abominações da terra começou lá com Nimrod e com a Babel, que ele começou a edificar. Deus tem que dar origem nisso, porque através disso ele vai desencadear grandes revelações. Ali vai ser considerado a mãe das abominações da terra. Meca não é mãe das abominações da terra e nem Jerusalém é mãe das abominações da terra. Lembra que um pouquinho antes Deus tinha limpado todos os pecados da terra através de Noé, que é descanso. E aí, através dos 3 filhos de Noé, Deus abençoou os 3 filhos de Noé e falou para eles encherem a terra e se espalharem. Veio Nimrod, contrariando tudo que Deus ordenou aos filhos de Noé, porque todos os 3 foram abençoados, embora a gente conheça aquela profecia de 100 cães de fé, que é uma profecia linda, profunda, que começa literalmente e acaba espiritualmente. Nimrod veio como uma tipologia do anticristo e começou a juntar todos em um só canto e edificar uma Babel, uma Babilônia, até que Deus veio, desceu, confundiu as línguas e ali começa a mãe das abominações da terra. Essa é a revelação primária. Depois disso, essa grande Babilônia ela vai se transformar em muitos reinos, em muitas nações, como eu tenho falado nos vídeos anteriores, lembra? E ainda assim a própria Jerusalém vai ser comparada à Grande Babilônia. A própria Jerusalém. Eu vou mostrar isso para vocês aqui dentro do profeta Jeremias. Só que Jerusalém não leva o castigo da Grande Babilônia, não vai ser destruída para sempre como a Grande Babilônia, porque o Senhor vai derramar espírito de graça e de súplica sobre os judeus lá em Jerusalém. Os pés dele vão tocar em Israel, no Monte das Oliveiras, ele vai descer e ali ele vai reinar. Então, olha, só isso a gente tem no primeiro verso do Apocalipse 17, verso 1. Só essa revelação, porque já diz que ela é mãe das abominações da terra e se assenta sobre muitas águas. Vamos voltar lá ao Apocalipse 17, para vocês pegarem mais uma referência. Então ela se assenta sobre muitas águas, né? A segunda referência está em Jeremias 51, verso 7. Olha o que diz: A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações,
por isso enlouqueceram. Se você ler o contexto aqui, você vai ver que o tempo todo o Senhor está falando de um castigo contra a Babilônia, que nesse contexto aqui é o tempo de Nabucodonosor e a própria terra da Babilônia. Então são camadas de revelação, por isso que é um mistério na testa dela. Um mistério escrito Grande Babilônia, porque Deus vai condenar toda a revolução industrial. Em Apocalipse 18, Deus vai mostrar que Tiro e Sidom, que se encontra, se eu não estiver enganado, no norte de Israel, não no norte sendo a Turquia também faz parte da Grande Babilônia, assim como o sul, assim como o oriente, assim como todas as nações da terra que estarão conectadas através de um sistema. Tudo isso é uma Grande Babilônia, mas tem uma origem, toda profecia tem uma origem, assim como os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, tem uma origem, uma bênção e maldição ali, que começa literalmente e depois acaba de maneira espiritualmente evoluída. Assim é com o mistério da Grande Babilônia. E o próprio livro do Apocalipse nos permite enxergar isso. Jeremias, capítulo 3, diz assim: se um homem repudiar a sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará ela? Não se poluiria com isso de todo aquela terra? Ora, tu te prostituístes com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. O Senhor está fazendo uma referência ao livro da lei, lembrando do que ele havia falado lá no livro da lei, em Deuteronômio 24. Isso tem revelação, porque aqui está inserida a revelação da carta de divórcio, mas segue o raciocínio. Levanta os olhos aos altos desnudos e vê, onde não te prostituístes. Nos caminhos te assentavas e à espera deles, como o arábio no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia, mas tu tens a fronte de uma prostituta e não queres ter vergonha. É interessante essa parte aqui, porque está falando que a Jerusalém tem a fronte de uma prostituta. Não só Jerusalém, mas está falando de todo o povo de Deus. E sim, o Senhor vai comparar o povo de Deus que anda em prostituição àquela Grande Babilônia. Tanto a casa de Israel como a casa de Judá tem os apóstatas, e muitos deles serão considerados Grande Babilônia caso eles não se arrependam de suas obras. Todos os que se arrependerem não terão os castigos da Grande Babilônia. Esse é um mistério da revelação. E no próprio livro de Jeremias, se você busca por Sodoma e Gomorra, você vai ver mais uma comparação. Jeremias, capítulo 23, verso 14. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda: cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Eles são comparados a Sodoma e Gomorra. Mas Deus não vai destruir Jerusalém como destruiu Sodoma e Gomorra. Lembra que Pedro disse que os que vivem como Sodoma e Gomorra, e a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída pelo fogo como exemplo de todos aqueles que vivem igual? E no mesmo contexto, Pedro fala que as obras que há na terra serão destruídas. Ele fala isso na sua carta, na segunda carta, e fala de novos céus e nova terra. Pedro já está mostrando que Sodoma e Gomorra foi destruída por fogo como exemplo. E quem está sendo destruído no final, Apocalipse 17, quem está recebendo as taças da ira de Deus e sendo destruído são as nações da terra, todas as nações que não se arrependem. Por isso que Deus nos profetas ele está contra as grandes cidades, as torres altas. Ele está condenando o mundo de hoje, o mundo tecnológico, as obras dos homens que eles
demoram tempo para fazer, tempo para construir, e enquanto constrói as suas próprias obras, as suas próprias cidades, iluminações e tecnologias, fazem com que os homens se esqueçam de Deus. Fica mais difícil lembrar de Deus, já que todo mundo agora tem um trabalho para fazer dia e noite. Nem a noite mais é respeitada. Ainda muitas pessoas dormem à noite. À noite a gente tem ainda um certo silêncio, mas em vários lugares do mundo a noite ela está iluminada e homens estão trabalhando à noite. É de fato uma grande Babilônia. Todo um sistema maligno de vigilância, tudo isso é considerado grande Babilônia pelos profetas e pelo livro do Apocalipse. Quando você se detém em olhar para a grande Babilônia e ainda falar que é Jerusalém, é a pior das interpretações, você se limita muito, erra. E é um erro após o outro, porque você tem que abandonar muitas profecias da Bíblia, ignorar o Apocalipse 18 inteiro, para você dizer que Jerusalém é a grande Babilônia. E aí é uma heresia chamando a outra, porque você vai ter que resolver todos aqueles casos que eu tenho falado nos vídeos anteriores. Vocês compreendem como é complicado? Por isso que é um mistério da Babilônia mesmo, a grande. Tudo isso que eu falei aqui foi dentro do verso 1 do Apocalipse 17. Para vocês entenderem que é difícil mesmo falar sobre o assunto. Não é apenas ler e sair procurando textos para justificar a linha que você acha mais coerente, que você acredita ser. Eu posso vir em Jeremias, pegar Jeremias capítulo 3, falar que ela tem uma fronte de uma prostituta, já que eu penso que ela é Jerusalém. Aí eu venho aqui em Jeremias 23, vejo o Senhor falando que Jerusalém é semelhante a Sodoma e Gomorra. Aí eu conecto com Apocalipse 11, já que as duas testemunhas são mortas na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, e isso sim é Jerusalém. A grande cidade do Apocalipse 11 não é a mesma grande cidade do Apocalipse 17. Não é só porque aparece o mesmo termo que é a mesma coisa. Os contextos teriam que ser o mesmo. É como você olhar a última trombeta na palavra. A última trombeta, quando você olha os contextos, é a mesma coisa, é ao mesmo tempo, é o mesmo evento. Mas a grande cidade do Apocalipse 11 não é a mesma grande cidade do Apocalipse 17. Nos profetas, Nínive é chamado de grande cidade, Babilônia é chamado de grande cidade, Jerusalém também é chamado de grande cidade. Então não existe uma só grande cidade. Compreende? Uma vai receber um castigo, um fogo eterno, a outra não. O próprio livro de Jeremias ajuda a provar isso. Então eu não vou aqui no profeta Jeremias procurar só textos para justificar que Jerusalém é a grande Babilônia, para querer desejar que ela se queime em fogo. E como é que ficam as promessas que Deus fez para Jerusalém e para os judeus que restarem? Como é que fica isso? Então, nós estamos aqui em Jeremias 23. Em Jeremias 25, Deus vai falar para Jeremias pegar o cálice da ira dele e entregar para a própria Jerusalém e para todas as nações da terra. Tá vendo como tudo está sendo considerado uma grande Babilônia? Como saber disso? Porque lá no Apocalipse 17, os cálices da ira de Deus, eles estão sendo derramados para a grande Babilônia. Estão sendo derramados na grande Babilônia. A própria Jerusalém vai sofrer parcialmente a ira de Deus. Tem textos mostrando que a própria Jerusalém vai sofrer consequências da ira de Deus. Só que Deus não vai destruir Jerusalém. Por causa do espírito de súplica e de graça que Deus vai derramar lá. Deus vai permitir o anticristo entrar lá. Metade da cidade vai ser tomada, metade das mulheres serão forçadas, metade da cidade sairá para cativeiro. Mas não tudo. Você tem que olhar para todos os profetas, para toda a profecia. Entendeu? Isso é você estudar os profetas verdadeiramente. A mesma coisa no livro de Isaías. Você não pode ir lá no livro de Isaías e ficar procurando só as prostituições de Jerusalém para levar tudo isso para Apocalipse 17. Como é que você vai resolver o mistério do Apocalipse 18? Onde Deus está considerando
todos os países que estão ao redor de Jerusalém como Grande Babilônia e ainda mais todas as nações da terra. E de fato é uma Grande Babilônia? Será que a gente vai ser tão cego assim? Irmãos, tem satélite no alto, tem olhos para cima dessa terra, olhos nessa terra, olhos como parecendo olhos de homem, como aquele chifre pequeno de Daniel 7 que tem olhos como de homem. Tem olhos nas cidades, olhos dentro dos mercados. O próprio celular são olhos. Tudo é um sistema conectado, ligado, e cada vez mais esses olhos vão aumentar. Deus tem que destruir esse sistema. É um sistema de Grande Babilônia. A gente não pode ser tão cego assim. Agora vamos voltar em Apocalipse 17. Continua o raciocínio. Ela se assenta sobre muitas águas e diz: com quem se prostituíram os reis da terra, e com vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Teria algumas conexões para a gente fazer aqui no verso 2, porque você vai ver que Tiro e Sidom se contaminou com todos os reis da terra. E Apocalipse 18 é onde mais vai fazer referência para Tiro e Sidom. Tiro e Sidom fica no norte de Jerusalém. Eu já contei a história de Tiro e Sidom através do profeta Ezequiel, através do profeta Isaías, nos vídeos anteriores. Eu não lembro qual que é o número desse vídeo aqui. Eu vou deixar na descrição, já que o canal ficou 10 dias parado praticamente. Verso 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias das suas prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Só isso daqui desclassifica Jerusalém. Porque Jerusalém não originou todas as abominações da terra, irmãos. Seria muita tolice isso, a gente achar isso. Que antes de Jerusalém não tinha abominações na terra. Porque ela é mãe. Óbvio, né? A mãe geram as filhas. Então isso está lá para Nimrod. Começa com Nimrod. Tem que olhar para a primeira vez onde Babilônia aparece na Bíblia. Sabe qual é a continuação de Babel? Esse mundo aqui hoje. É claro que eu teria que dar uma grande pausa para explicar isso para vocês. Num outro momento, num outro vídeo talvez eu explico. Já expliquei até no canal. Então aqui tem características dessa mulher que descreve a Igreja Católica. Óbvio, a Igreja Católica, que começou com Constantino, ele expandiu o reino de Roma do Ocidente para o Oriente, formando a outra perna da estátua, e ali passou a ser chamado de Constantinopla. Roma dominou ali. Agora Constantino, ele se torna, aspas, cristão, e os cristãos que eram perseguidos agora, eles não são mais perseguidos, mas ali grandes coisas contra a palavra de Deus, um monte de mistura começa a entrar. É basicamente obrigatório todos os romanos se tornarem cristãos, fazerem parte dessa religião, mas com um paganismo enorme. Então o diabo muda a estratégia, começa. Perseguição não é que não estava dando certo, deu certo durante um tempo, mas quanto mais perseguia, mais frutos gerava. Ele mudou a estratégia, agora ele começou a misturar as coisas. E ali você vai ver papas dominando o mundo com abominações, com prostituições em nome de Deus. E Deus aproveitou para condenar tudo isso aqui também. A Igreja Católica Romana ainda hoje faz parte da Grande Babilônia, muito mais no passado, porque ela matava pessoas. Hoje ela ainda mata, só que ela não mata numa fogueira, ela não mata com aquelas atrocidades que faziam no passado, ela mata
com a idolatria. Com toda a idolatria que você pode ver claramente em qualquer católico romano, no YouTube, qualquer padre. Esses homens são idólatras. Eles estão perdidos. Não tem nem chance de salvação para esses homens. Eles falam abertamente que não acreditam só na Bíblia, mas na história da Igreja Católica. Idolatra ídolo, idolatra Maria, torce a palavra de Deus. São idólatras. Ok, está condenado aqui. A própria Jerusalém, ela é comparada à Grande Babilônia aqui. Por isso que Deus manda sair dela. Sai dela, povo meu. Deus não está mandando todo mundo sair de Jerusalém. Não faz sentido. Ele mesmo vai para Jerusalém. O trono dele, o trono de Davi, vai estar em Jerusalém. O Senhor vai voltar para Jerusalém. Lá, todas as famílias irão chorar à parte quando olharem para aquele a quem traspassaram, como diz Zacarias capítulo 12. O próprio espírito de súplica e de graça será derramado sobre eles, e de lá será restaurada toda a terra. A central da terra é Jerusalém, mas vai ser Jerusalém quando ela voltar a dominar a terra, como ela fez um dia no passado. Entenderam? Então, é um mistério. Não é apenas você olhar e dizer que isso daqui é Jerusalém, ou dizer que é a Igreja Católica Romana somente, e se esquecer de tudo que você deveria estar lendo e deveria estar buscando, porque o Senhor dá várias referências para os profetas. Mas como há um abandono da leitura dos profetas, realmente tem que ter muita dedicação, então facilmente a gente pode errar. Verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher. Você vê que a besta leva a mulher, e a mulher conduz a besta. Presta atenção que aqui exige muita sabedoria. A própria palavra diz isso. O anjo vai explicar agora para João o mistério, e tem que prestar muita atenção na conta que o Senhor está dando aqui. Verso 8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Deus sempre trabalhando com passado, presente e futuro. Essa besta do Apocalipse 17 é exatamente a besta do Apocalipse 13, que é comparada ao dragão no Apocalipse 12, e que é a mesma besta do Apocalipse 11 que emerge do abismo. É a mesma besta. Um é o dragão, que não é literalmente um dragão de 7 cabeças e 10 chifres, a antiga serpente, que é o diabo, o querubim, ungido, caído, o sedutor do mundo inteiro. É ele, só que ele não é literalmente um dragão. Só que Deus está revelando coisas profundas, ao ponto de comparar as nações com o dragão. Isso é muito profundo. Num próximo momento eu tento acrescentar mais porções sobre isso daqui, mas não tem como parar para explicar tudo aqui agora, porque são coisas profundas. Basta você entender que já a besta aparece já no Apocalipse 11, entendeu? E no Apocalipse 12 vai ser o dragão, a antiga serpente, mas ele vai ter um formato de bestas que vai se identificar com as nações, certo? É isso que ele quer fazer. Fazer a imagem e semelhança dele nas nações. Fazer com que as nações fiquem a imagem e semelhança dele. E para isso ele usa a tecnologia, ele usa a construção e edificação desse mundo. No Apocalipse 13 vai ter reinos, nações unidas, que eles vão estar representados lá na besta. Semelhante ao leopardo, com pés de urso, boca de leão. Está falando dos reinos antigos que são revividos no futuro. Tem 10 chifres. E aquele mistério do Apocalipse 13 está sendo explicado aqui no Apocalipse 17. Então veja bem quantas coisas você tem que ter em conta
para poder resolver o mistério aqui. Então, verso 8: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Aí o Senhor ele está nos dando localização, sim, através dos 7 montes. Por um lado, a profecia diz que são 7 montes para nos dar localização geográfica. Mas por outro lado, diz que também são 7 reis, que são reinos. E aí você vai ter que identificar esses reis. Uns dizem que são os reis, os imperadores de Roma, lá do tempo de Roma. Bom, para essas pessoas isso faz sentido. Mas a gente sabe que são 7 reinos aqui. Todos os reinos onde Deus colocou ali o holofote são reinos que se levantaram contra o povo de Deus e que estarão revividos no futuro, na besta. E o ponto de partida para calcular tudo vai ser sempre o Império Romano. Por quê? Porque essa profecia está sendo dada no Império Romano. Então o Império Romano, embora seja a 6ª cabeça, o 6º reino, se for contar a partir do Egito, se for contar a partir da Babilônia, ele será o 4º reino, a partir de Daniel 7. Mas se for contar toda a profecia, dentro do próprio Apocalipse 12 você vê o Egito, né? Então você vai ter que contar Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. E isso vai se identificar aqui. Então Deus ele não está entregando todas as peças. Ele está entregando todas as peças, mas ele não está explicando tudo. Ele está explicando algo para a gente usar a cabeça, para a gente meditar na palavra e poder explicar o mistério das coisas, né? Então o verso 9 diz que aqui é o sentido de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada, são também 7 reis. Aí diz, dos quais caíram 5. Um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. Bom, não está falando só de montes, porque montes não caem. Está falando de reinos que caíram. E diz que 5 caíram, um existe, que era o próprio Império Romano. E o outro ainda não veio, que é a 7ª cabeça da besta. E quando viesse, teria que durar pouco tempo. E como os 10 chifres da besta só podem estar na 7ª cabeça, aí nós temos que fazer a conta. Porque você vai ver desenhos no YouTube onde os chifres estão espalhados em todas as cabeças. Esse desenho está completamente errado. Vai aparecer alguns desenhos aí para você na tela. Desenhos onde chifres estão espalhados pelas cabeças dos animais não, da besta, está errado. Os 10 chifres só pode estar em uma cabeça, embora seja uma besta de 7 cabeças, os 10 chifres só podem estar em uma e tem que ser na 7ª. Por quê? Porque é uma montagem dos animais do profeta Daniel. O leão tem uma cabeça e não tem nenhum chifre. O urso tem uma cabeça e não tem nenhum chifre. O leopardo tem 4 cabeças. Já dá 6 e não tem nenhum chifre. Agora o 4º animal tem uma cabeça só, mas tem 10 chifres. Se você montar todos esses animais como Deus fez e entregou pra gente no Apocalipse 13, você vai ter uma besta semelhante a leopardo, com pés de urso, boca de leão, e ela vai ter 10 chifres. Entendeu? O 4º animal, a cabeça do 4º animal de Daniel 7, vai acabar se transformando na 7ª cabeça da besta do Apocalipse 13. É uma configuração de reinos. Tá pegando o raciocínio? Então os 10 chifres não podem estar em qualquer cabeça, tem que estar na 7ª. E ele vai entrar em paralelo com os pés da estátua na parte dos dedos. Então os pés da estátua e a 7ª cabeça da besta estão em paralelo.
Assim como se você olhasse para Daniel 2 e Daniel 7, você iria ver que os pés da estátua e o quarto animal na parte da cabeça, paralelo puro, são 10 reis unidos. Só que aqui no Apocalipse 13 o mistério foi evoluído, e no Apocalipse 17 mais ainda acréscimos Deus está nos dando, porque tem uma mulher ainda em cima dessa besta para você fazer mais contas espirituais. A mulher, ela dá um zoom em toda a história. Deus vai acrescentando detalhes, acrescentando figuras, acrescentando detalhes para acrescentar mais coisas. A gente vê isso, por exemplo, já no livro de Daniel. Daniel capítulo 2, Deus fala tudo o que vai acontecer através de uma estátua. Deus, querendo acrescentar detalhes sobre o que ele falou em Daniel 2, ele muda. Agora não é mais, ele muda a figura, não é mais uma estátua, agora são animais. Mas tem paralelo. O leão estaria representado na cabeça de ouro, o urso estaria representado no peito da estátua, nos ombros, no peito de prata. O leopardo de 4 cabeças estaria no ventre da estátua, e depois o quarto animal, com os 10 chifres, está representado nas 2 pernas de ferro, com os 10 dedos. Então, o que Deus vai falar em Daniel capítulo 7 são acréscimos que não foram falados no capítulo 2, através da estátua. E na estátua tem informações que não tem no Daniel 7. Depois, em Daniel 8, Deus vai ampliar mais a revelação. E depois nós vamos chegar no livro do Apocalipse, capítulo 13, onde todos esses reinos estão configurados. Deu para entender? Então, os 10 chifres, agora vai entrar a explicação dos 10 chifres, né? Já que o próprio anjo falou para João que 5 reinos caíram, que João iria identificar como Egito, primeiro, né? Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. 5 passaram. O que existia no tempo de João era Roma. E depois de Roma teria que vir um outro império no futuro, que é o que nós vivemos hoje. E esse reino que nós vivemos hoje, ele prepara o caminho para o 8º rei, que só pode reinar por 42 meses. Então, no verso 12, vai vir a explicação dos chifres. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem esses um só pensamento e oferece à besta o poder e autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Aqui, esse verso 14 está nos preparando para que o Senhor vai nos revelar no Apocalipse 19. Aquelas peças do Apocalipse 19, tudo aquilo ali já foi preparado para a gente em Apocalipse 17, verso 14. Verso 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Esse verso 16 é o verso mais difícil de explicar quando você começa a olhar para a Grande Babilônia como nações, por exemplo, como lugares do Oriente Médio. Porque como que o anticristo e os 10 reis vão devorar as nações? Você começa a ficar confuso nisso daqui. Só que por outro lado, você vai ver no Apocalipse 18 que de fato a Grande Babilônia são nações. Só que lembra daquela primeira revelação? Ela é mãe das abominações da terra. Então a profecia tem uma origem em uma grande cidade. Essa grande cidade, lá do tempo de Nimrod, junto com Babel, ela serve de modelo ímpio para todos os reinos da terra. É como uma mãe que gera todas as nações ímpias da terra. E aí você vai ter que entender a história. Aquela grande edificação, onde os homens estariam todos conectados contra a palavra de Deus, contra os desígnios de Deus para os filhos de Noé, nós fazemos parte dos filhos de Noé, aquilo era uma edificação sem tecnologia, sem revolução industrial, sem
é sem energia, sem luz, sem tecnologia. Hoje a Babel está aí, só que agora tem conexão, internet, luz. Por isso que Deus desceu, ele falou assim: vamos descer e vamos confundir as línguas. Porque confundindo as línguas, cada um tem que ir para o seu canto, né? Como Deus havia ordenado. Todos falavam uma só língua. Vamos confundir as línguas, porque o que eles intentam fazer não tem fim. Isso é só o começo. Quando Deus falou isso, irmãos, ele via o tempo hoje. Ele via as obras dos homens hoje. Isso está no capítulo 11. No capítulo 12 ele faz uma pausa, chama Abraão. De Abraão ele vai chamar um povo para si, Abraão e sua descendência, que vai fazer conexão com Cristo e a igreja. E depois que Deus chama um povo para si e começa, através do seu povo, revelar os seus mistérios e condenar as nações ímpias, o Senhor permite que os homens retomem a obra da Grande Babilônia. Por isso que hoje a questão de línguas não para mais a obra dos homens. Os homens falam uns as línguas dos outros, tanto por estudarem uns as línguas dos outros, como também pela globalização, pelos aplicativos que nos ajudam. Não tem mais mistério nisso. Mas pelo menos Deus já tem um povo agora, entendeu? Então, de fato, isso vai acontecer. A Babilônia, uma das cidades, vai ser queimada. É um mistério que está aqui. Você vai ter que adivinhar. É Jerusalém? Será que Jerusalém, Deus vai entregar Jerusalém para o anticristo e para os 10 reis? E eles vão queimar Jerusalém toda? Se isso acontecer, como que vai se cumprir as profecias de Zacarias 12, 14 e outras mais? Como que vai se cumprir? Como que o Senhor vai vir numa terra que está pegando fogo? Fora as promessas que Deus faz por vários profetas, mas em destaque o profeta Zacarias, que Deus fala que vai defender Jerusalém. Por que Deus vai defender Jerusalém, sendo que ele tem o propósito de entregar Jerusalém para ser queimada? A conta não fecha, entendeu? Então esse lugar aqui que vai ser destruído é um lugar, sim, que a besta e os reis da terra vão destruir, e não pode ser Jerusalém. Jerusalém foi comparada à Grande Babilônia por causa das suas abominações, mas vai haver arrependimento ali, principalmente porque é o lugar do grande rei, é a cidade que Deus escolheu, entendeu? Então, irmãos, é uma conta difícil, mas não tem outro caminho. Você vai ter que resolver o que está sendo dito. Se eu não tenho em conta o Apocalipse 18 e a questão da Grande Babilônia como as nações da terra, eu fecho isso daqui em Jerusalém. Aí meu foco todo vai ser em pegar textos de pecados de Jerusalém e dizer que Jerusalém é a Grande Babilônia e ela vai queimar no fogo, e depois eu invento outras coisas para justificar os outros profetas que não consigo explicar o cumprimento das profecias. Não vai dar certo. Então eu prefiro entrar no desafio aqui. Agora verso 17. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Agora vem o verso 18. O verso 1 e o verso 18 do Apocalipse 17 descaracteriza Jerusalém como a Grande Babilônia. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Agora explica para si mesmo. Como que Jerusalém é a grande cidade que domina sobre os reis da terra? Explica isso para si mesmo. O único momento na história em que Jerusalém dominou sobre todos os reis da terra foi pelas mãos de Salomão. E ali Deus chamava ela de cidade fiel. Por isso que em Isaías 11, o Senhor já começa falando como se tornou prostituta a cidade fiel. Agora Deus já começa a comparar Jerusalém com uma grande Babilônia futura. Tanto é que lá tem tecnologia, tem grandes prédios. As abominações que se fazem nas nações, se faz lá. Ela está semelhante à grande Babilônia. Só que o Senhor vai mudar isso lá, porque é a cidade dele. Então, essa mulher com impiedade está dominando sobre os reis da terra.
E aqui diz domina. Qual era a cidade que dominava naquela época sobre os reis da terra? Roma. Só que era só a parte ocidental. Presta atenção nisso, irmãos. Depois você vai ter a parte oriental de Roma. Constantinopla dominou sobre os reis da terra. Aí vieram os turcos, conquistaram Constantinopla, e ali o Império Turco dominou sobre a terra, desde o norte de Israel. E hoje é Istambul, hoje é a Turquia. E a Turquia não domina sobre os reis da terra hoje, ainda, porque o trono de Satanás estará no norte. Segundo Apocalipse 3 e Apocalipse 13, o trono do diabo, o trono do próprio Satanás vai ser dado para a besta na metade da semana, e ela vai governar por 42 meses do norte. Então você vê que a cidade que sempre domina com impiedade sobre os reis da terra está no norte de Israel. Tiro e Sidom dominou sobre os reis da terra. Tiro e Sidom se alegrou com a queda de Jerusalém. Eu já expliquei isso nos vídeos anteriores, né? Só um resuminho aqui para vocês. Quando Jerusalém se tornou uma cidade modelo para toda a terra, Deus colocou paz na terra. Por isso que era o reino de Salomão. Shalom é o nome dele, Shalomão. Rei de paz, rei de justiça, uma figura do reinado de Cristo. Por isso que ele é chamado de filho de Davi. E aí Deus deixou que a paz prosperasse por um momento na terra, para ele mostrar o que haveria de ser no futuro. Não havia inimigos contra inimigos, só que Tiro e Sidom estavam com inveja de Jerusalém, porque todos os reis da terra, eles iam até Jerusalém para ouvir a sabedoria de Salomão. Era a cidade modelo. Deus usa várias palavras para elogiar Jerusalém naquele tempo. Foi o único momento em que Jerusalém reinou sobre a terra. De fato, quando Deus vai jogar na cara de Jerusalém, vai cobrar tudo que ele fez por ela, né? E como ele elevou ela, a grandeza. Deus fala: você chegou a ser rainha, mas rainha fiel, rainha de modelo nas mãos do Senhor. Ezequiel 16. E essa grande Babilônia é rainha, só que ela é rainha de abominação, entendeu? Então o Senhor está mostrando a incoerência, o paradoxo do negócio, né? Jerusalém, que era rainha de santidade, modelo para todas as nações, haveria de ser comparada a uma rainha de impiedade. Lembra que ela diz, no Apocalipse 18, ela diz: Babilônia, a grande, eu sou e não há outra além de mim, eu não sou viúva, não vou ver sofrimento. Essas frases foram ditas por Babilônia e por Nínive. Nunca Jerusalém disse isso. Então você tem que estudar o Apocalipse 18 também. Então a mulher, o próprio anjo está falando que a mulher ímpia que conduz a besta domina sobre os reis da terra. Pode ver que a mulher conduz a besta, certo? A besta, ela tem 7 cabeças. Deus está usando as cabeças para falar da história, da passagem da história, aonde Israel é perseguido. Passado, presente, futuro. 5 cabeças caíram, uma agora existe, a outra ainda não veio. Lá tem que ter os 10 chifres. Quando vier, dura pouco tempo, porque ela que prepara o caminho para o 8º reino. Entendeu? E sempre essa mulher, como ela está conduzindo a besta, tem um lugar principal na terra por onde se domina a impiedade. E você sempre vai olhar, a maioria das vezes, vai ser no norte de Israel. A única vez que, por exemplo, o Egito está no sul. O Egito um dia dominou sobre os reis da terra. Só que depois do Egito sempre vai ser norte, a Síria, Babilônia. O próprio Império Grego teve ali as 4 divisões, mas a parte mais forte ficou com Antíoco Epífanes, que inclusive é uma grande figura do que há de vir no futuro. Ele reinou sobre a Síria. Depois vem Roma ocidental, mas depois o reino expande para Roma oriental. E ainda mais uma vez, o lugar que vai estar o trono de Satanás e que vai dominar sobre todos os reis da terra
vai ser a Turquia. Se você analisa as profecias, né? Entendeu? Jerusalém aqui não pode ser. Jerusalém nunca dominou sobre os reis da terra, a não ser por Salomão, e ali era fiel. Compreenderam, irmãos? Não consegui explicar todos os mistérios aqui do Apocalipse 17, porque realmente é muita coisa que vem na cabeça. Eu tenho que tomar cuidado para não querer explicar demais ou para acabar explicando de menos. Tinha muita coisa ainda para falar dentro do Apocalipse 17 e conexões para fazer, mas as principais eu acredito que eu consegui fazer. O próximo passo está dentro do Apocalipse 18, onde eu vou precisar de anotações. Eu vou precisar das minhas anotações. Hoje eu gravei aqui sem anotação, mas eu vou precisar das minhas anotações porque são muitas referências, múltiplas referências para falar da queda da Grande Babilônia. Então ela não pode ser uma só cidade. Embora ela é chamada de grande cidade, tem um propósito e um motivo para isso. No final das contas, ela não é uma só grande cidade, ela é mãe que gera filhas. Tendo em conta também que Deus está usando a Grande Babilônia como figura para condenar igrejas ímpias. Irmãos, o mistério vem de Deus. Deus não está condenando um só local na terra. Deus não está falando uma só coisa através das profecias. Ele está usando múltiplas revelações. Você tem que ter o dom para calcular as cabeças da besta, o que é marca da besta. Tudo isso tem que estar em conta aqui. Deu para entender? O que vocês não conseguiram compreender, joga no comentário. Eu vou passar ali, vou ler os comentários e vou ver o que ficou difícil para vocês entenderem. É claro que vocês têm que estar prestando atenção também, né? E aí o que realmente for difícil para entender, vocês colocam nos comentários. E aí eu tento explicar nos próximos vídeos, ou com vídeos curtos, ou na própria continuação da playlist. Esse é o vídeo que entra na playlist da Grande Babilônia, tá bom? Então é isso daí, irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor e até os próximos estudos, tá bom? Não se esqueça aí de clicar nos botõezinhos para você ajudar o canal lá. Like, se inscreva, compartilha. Faz tudo isso para ajudar, tá bom? Deus abençoe.